Olá, amigos e amigas da sabedoria. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar sobre literatura especulativa, particularmente de Arthur Machen. O Arthur Machen é um autor britânico que começou a ter alguma maior relevância no Brasil, né, após os anos 2000, né, começaram a ter algumas traduções dele, em grande parte devido principalmente ao trabalho da editora Clock Tower, que publicou este livro, né? Arthur Machen, o Mestre do Oculto, Histórias de Horror Sobrenatural, e que agora vai publicar um segundo volume, né, sobre o Arthur Machen, Mestre da Dark Fantasy. E o Arthur Machen tem algumas edições publicadas por outras editoras, principalmente do seu romance O Grande Deus Pan, que se encontra também nesse livro da editora Clock Tower. Havia outras publicações do Arthur Machen no Brasil, como esse livro, O Terror, né? Bom, mas hoje nós vamos falar sobre quando é que nós tivemos aqui no Brasil uma que eu acredito ser a primeira publicação de Arthur Machen no Brasil. Bom, tudo bem, essa é apenas um trecho de uma obra do Arthur Machen. Mas esse trecho também é acompanhado de um capítulo sobre o Arthur Machen, que foi publicado neste livro aqui, O Despertar dos Mágicos. É uma introdução ao realismo fantástico de Louis Paul e Jacques Bergier. Bom, para quem não conhece esse livro, tá? Esse livro, Despertar dos Mágicos, ele é um livro publicado nos anos 60 e que inicia toda uma série de outras publicações, principalmente a revista Planeta, numa época que ela tratava muito sobre esoterismo, mas que inicia toda uma publicação no sentido daquilo que os autores chamam de realismo fantástico, uma metodologia que eles apresentam neste livro. Eu não vou comentar sobre essa metodologia, porque eu vou gravar um vídeo específico sobre o realismo fantástico de acordo com o Louis Paul e o Jacques Bergier. Tá? Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. E esse livro é um livro que teve uma grande influência na minha formação intelectual. Por quê? Eu li esse livro quando garoto, há muitos anos atrás, né, adolescente, e depois eu voltei a ler ele várias vezes. Tá? Esse livro ele mistura ciência, tá? Fatos científicos, com fatos do mundo esotérico, com referências a filósofos e também muitas referências a escritores de ficção científica. Inclusive nesse livro está publicado, por exemplo, contos do Arthur C. Clarke, como os 20 bilhões de nomes de Deus. Né? Você tem trechos de romances, né? Como Um Cântico para Leibowitz, e você tem outros trechos de livros de ficção científica que os autores usam muitas vezes para ilustrar as suas teses. E é exatamente aqui que você tem a publicação de Arthur Machen, nenhum desses trechos de livros que os autores usaram para comentar a sua tese. Então, o Arthur Machen ele vai aparecer sendo comentado nesse livro. Eu vou abrir aqui para vocês. Lá na página 234. Aqui, ó. Página 234. Então, veja bem. Essa edição que eu estou na mão é a segunda edição brasileira de 1967, com a tradução de Gina de Freitas. Tá? Então, se nós formos levar em consideração este texto introdutório, né, este capítulo dedicado ao Arthur Machen, e o trecho da obra do Arthur Machen, publicada aqui depois, no capítulo 5 dessa parte, capítulo 4, na verdade, dessa parte, nós temos então, nos anos 60, a primeira publicação do Arthur Machen aqui no Brasil. Então é a primeira vez que o leitor brasileiro toma contato com a obra do Arthur Machen. Tá? Então vamos lá. Eu vou comentar esse capítulo da obra do Arthur Machen, né, que está aqui, e vou comentar
os comentários que o Bergier, né, e o Lewis Pohl falam, né, sobre o Arthur Machen. Então vamos lá. Então veja bem, o Arthur Machen, ele vai aparecer na segunda parte do livro, chamado Alguns Anos nos Augures Absoluto, lá no capítulo 3. Então, os autores, veja bem, esse é um livro que a literatura está aqui como para exemplificar questões da metodologia do realismo fantástico utilizada pelos autores. Então, não é um livro de crítica literária, não é um livro que pretende analisar a obra do autor Machen enquanto as suas contribuições literárias, mas os autores interpretam a obra do Arthur Machen enquanto suas contribuições para o esoterismo e para o ocultismo, tá? Mas ainda assim eles publicam e comentam, né, a obra do Arthur Machen. Então vamos lá. Nós estamos aqui na página 234. Né? Eles já começam que a gente já pode começar aqui com uma citação bem interessante. Né? Eles falam o seguinte: abre aspas. Ao investigarmos, apercebemos-nos de que a obra de Machen, que compreende mais de 30 volumes, é de um interesse espiritual sem dúvida superior à de H.G. Wells. Então eles começam comparando Machen com um autor britânico muito mais conhecido que o próprio Machen, que é o H.G. Wells. Para o Bergier e o Lewis Pohl, a obra do Machen, apesar de muito menos conhecida, ela seria então espiritualmente, né? Ela seria muito superior à obra do H.G. Wells, que era talvez o autor britânico mais conhecido, né? Da época ali que eles estão escrevendo, um dos mais conhecidos pelo menos, principalmente nesse meio, né, da ficção científica, das hipóteses sobre viagem no tempo, nas hipóteses envolvendo ali viagem à Lua, o Homem Invisível, invasão alienígena. Então, essas questões que o H.G. Wells trata, né, nos seus romances, Guerra Futura, né, sem dúvida, o H.G. Wells é o autor britânico ali no primeira metade dos anos do século XX, né, e comecinho da segunda metade do século XX, o autor britânico, sem dúvida, mais conhecido do grande público. Lembrando que o Lewis Pohl e o Bergier, eles são franceses, né? Eles até comentam aqui a falta de tradução do Machen para o francês, né? Eles falam que talvez o Machen fosse um autor que não fosse conhecido por muito mais do que 200 ou 300 pessoas na França, tá? Na época. Então, e eles vão escolher um texto específico do Machen para trabalhar. E esse texto específico do Machen que eles vão escolher para trabalhar é justamente um trecho do conto O Vale dos Seres Brancos, tá? Que depois eu vou mostrar até a edição brasileira onde tem esse conto publicado na íntegra. E eles falam o seguinte: por que eles vão trabalhar com esse conto? Então, abre aspas. Uma noção pouco vulgar do mal, absolutamente indispensável para a compreensão dos aspectos da história contemporânea que estudamos nessa parte do nosso livro. Fecha aspas. Então, essa parte do livro do Lewis Pohl e do Bergier, né, o Despertar dos Mágicos, é dedicada justamente a analisar o nazismo. Tá? Então, para fazer essa análise do nazismo, eles utilizam, então, um trecho desse conto, tá? Do Arthur Machen, O Vale dos Seres Brancos, aonde logo no início, nas primeiras páginas do conto, aparece uma definição sobre o mal, né? Porque eles pretendem falar então daquele que foi o maior mal, né, do século XX, justamente utilizando para isso uma definição que para eles é pouco vulgar, mas uma definição que para eles é superior do mal que aparece no conto do Arthur Machen. Então veja, os objetivos deles não são literários, né? Não é literário. O objetivo é utilizar a definição proposta de mal do Machen para analisar a nossa realidade, a realidade histórica de então.
né? Esse é o objetivo deles. Mas eles fazem uma apresentação da obra do Maquin. Então, eles começam citando o grande deus Pan, né? E falando de como esse romance evoca o mundo pagão das origens, né? Que ainda sobrevivem, segundo eles, no nosso meio. Citam algumas outras obras do Arthur Machen, fazem comentários sobre como o mal, o anjos aparecem na obra do Arthur Machen. Aí lá na página 236, eles citam uma carta do Arthur Machen, né, que ele enviou em 1899 para Paul Jean Toulet, que era justamente através da obra do Toulet que o Bergier, né, chegou à obra do Machen. Então foi através da obra desse francês que foi o primeiro a conseguir traduzir para o francês o grande deus Pan e publicar, é que o Bergier e o Louis Pauwels chegaram na obra do Machen. A primeira publicação, né, do grande deus Pan na França vai ocorrer justamente na revista Le Plume, em 1901, graças à dedicação, né, do Toulet, que trocava as cartas com o Machen, né? E numa dessas cartas, eu vou citar um trechinho agora, é bastante interessante, que o Machen fala da questão da recepção das suas obras. A gente sabe que o Machen, ele não teve uma grande recepção das suas obras em vida, né? Que as suas obras passaram desapercebidas em grande parte durante toda a sua vida. Ele publicou em vida, mas ele nunca teve um grande sucesso em vida. E ele teve muita dificuldade de publicar durante a sua vida. Então agora, abre aspas agora para um trecho da carta do Machen que é reproduzida nesse livro. Então vamos lá. Escrevo sempre, mas é absolutamente como se escrevesse num escritório monástico da Idade Média. Quer dizer que as minhas obras se mantêm sempre no inferno das coisas inéditas. Então ele fala, olha, eu escrevo muito, mas eu nunca consigo publicá-las. É como se eu fosse um monge escrevendo, né, na Idade Média. Escrevo, mas nunca existe, não tem leitores. Né? Eu escrevo para mim mesmo. Né? Então, o Machen, ele, nessa carta, né, ele mostra o quanto ele está descontente com o fato de ter tão poucos leitores e agradece ao Toulet por causa da sua dedicação em traduzir e em tentar publicar a sua literatura, né, principalmente o grande deus Pan, na França, né, que para o Machen era muito importante ser publicado na França. Até para ver a sua obra sendo publicada, já que ele tinha tanta dificuldade em publicar os seus livros. Aí os autores, eles passam a citar um crítico literário, né, que se impressionou com a obra do Machen. Eu vou ler a citação também. Né? Aqui, durante toda a obra, muitas vezes eles citam alguns críticos, alguns sem maiores comentários de quem seriam, né, essas pessoas, porque é evidente que para o público francês, né, essas personalidades seriam de domínio público, né? Todo mundo que estaria lendo o livro e fosse francês iriam conhecer as pessoas que eles estão citando. O mesmo não vale muitas vezes para nós brasileiros, ainda mais lendo quase 70 anos depois da publicação do livro, né? 50 anos, né? Depois da publicação do livro. Então vamos lá. Ele fala de um crítico, né, que se impressionou, abre aspas, só Maeterlinck se impressionou. Aí ele cita então o que esse crítico comentou sobre a obra do Machen. Abre aspas. Os meus melhores agradecimentos pela revelação desta bela e singular obra. E segundo creio, a primeira vez que foi tentada a mistura do fantástico tradicional ou diabólico com o fantástico moderno e científico. E que dessa mistura nasceu a obra mais impressionante que conheço.
pois atinge simultaneamente as nossas recordações e as nossas esperanças. Então veja, a mistura do fantástico tradicional, né, o diabólico, aquelas referências ao fantástico, ao terror característico ali do século XIX e para trás, tá? Aparece aqui, de acordo com o que foi crítico, já misturado com um fantástico moderno científico, ou seja, com uma literatura moderna que tem maiores características onde a ciência está mais presente, né? E o grande corrente dessa característica moderna vai ser a ficção científica, né? Mas também vai ser o chamado horror cósmico. A gente sabe que o horror cósmico, né, ele vai ter um grande desenvolvimento, principalmente após Lovecraft, mas o próprio Lovecraft cita o Machen como uma de suas influências, né? Uma de suas no estudo do Lovecraft sobre literatura fantástica, ele cita o Machen como uma de suas principais influências literárias. E é justamente isso que esse crítico francês está levantando, né? Que surge em Machen essa primeira mistura entre o horror tradicional, o fantástico tradicional, e o fantástico moderno e científico, que vai ganhar sua maior expressão, né, literária com o Lovecraft, que é até hoje a maior influência literária nesse meio do horror cósmico. Né? Até hoje, quando a gente fala em horror cósmico, nós não vamos a Machen, nós vamos a Lovecraft. Mas o Lovecraft, ele tem como uma de suas influências o Machen, né? Bom, mas aí os autores continuam comentando, né, a obra de Machen a partir da sua chave interpretativa, que é o realismo fantástico. Não é? E de acordo com essa chave interpretativa deles, contos e a literatura pode apresentar verdades, né, sobre o mundo. Né? Ali nos contos, na literatura, é que podem estar justamente as grandes verdades sobre diversas questões científicas, esotéricas. A verdadeira realidade muitas vezes se apresenta na literatura. E por isso eles citam, né, um trechinho do crítico Philip Van Doren, onde esse crítico faz o seguinte comentário sobre o Arthur Machen, abre aspas. É possível que houvesse mais verdades essenciais nas narrativas fantásticas de Arthur Machen do que em todos os gráficos e todas as estatísticas do mundo. Então aqui os autores prosseguem, né, nesse caminho de falar o quê? Que eles vão analisar a obra do Arthur Machen não como a partir da construção literária desta obra, mas buscando nesta obra uma verdade escondida sobre o século XIX, sobre o início ali do século XX, né, que o Machen estaria, que se apresentaria ali na obra dele. Tanto é que eles vão citar bastante a questão do Machen fazer parte da Golden Dawn, né, de organizações esotéricas, organização que também teve entre os seus membros o Bram Stoker, né, criador do Drácula, o Sax Homer, né, entre outros autores de literatura fantástica, né, o Machen estava ali também. Eles vão citar essa questão, vão citar o fato do Machen ter sido artista, né, durante um breve tempo ter abandonado a sua carreira como escritor para se transformar em ator, né, de teatro. E é nessa linha de análise que os autores vão citar mais duas cartas do Arthur Machen, que eu vou ler aqui pequenos trechos dessas duas cartas, onde o Machen vai justamente comentar, né, a ligação entre a sua obra e esse mundo do oculto. Então, essa carta, né, essa primeira carta foi enviada pelo Machen em 1889 para o Thule. Então, eu vou ler um trechinho dela. Abre aspas. Quando escrevi Pan e o Pó Branco, não imaginava que acontecimentos tão estranhos alguma vez se dessem na vida real, ou até que jamais fossem suscetíveis de se produzir. Mas depois, e muito recentemente,
verificaram-se na minha própria existência experiências que alteraram completamente o meu ponto de vista a esse respeito. De hoje em diante estou convencido de que nada é impossível sobre a Terra. Tenho apenas que acrescentar, acho eu, que nenhuma das experiências que fiz tem qualquer coisa a ver com imposturas, como o espiritualismo ou a teosofia. Mas creio que vivemos num mundo de grande mistério, de coisas insuspeitas e absolutamente espantosas. Fecha aspas. Seguimos então agora para a segunda carta, essa enviada, né, do Macquem para o Toulette em 1900. Abre aspas. Uma coisa que pode divertir o meu amigo, enviei o grande Deus Pan a um adepto, entre aspas, ocultista avançado que encontrei. E ele escreveu: o livro prova bem que por meio do pensamento e da meditação, mais do que pela leitura, vós atingiste um certo grau de iniciação, independente das ordens e das organizações. Fecha aspas. Então aqui nós vemos toda a construção desses dois autores, do Louis Paul e do Jacques Bergier, no sentido de referendar, né, a obra do Arthur Macquem como algo que para eles estaria além da leitura, mas como uma revelação de verdades ocultas, né, que é exatamente essa proposta do realismo fantástico desses dois autores, né? Então, eles vão seguir sempre nesse sentido. E aí, eles mesmos, né, vão escrever em um determinado momento desse capítulo, tá? Ali já na página 242, a última página desse capítulo, eles vão escrever o seguinte, abre aspas novamente. Certos textos de Arthur Macquem ressuscitam uma sabedoria esquecida pela maior parte dos homens, e no entanto indispensável para uma justa compreensão do mundo. Procurávamos num texto de Macquem que nos impressionará um esclarecimento geral sobre os aspectos do nazismo que nos parecem mais significativos do que tudo o que foi dito na história oficial. E aí esse texto que eles vão procurar é o texto, né, O Povo Branco, que eles vão procurar então. E qual é o trecho desse texto que eles vão procurar? É justamente as primeiras páginas, né, deste conto, antes, inclusive, de começar a parte central da história, né? Eles vão justamente na primeira parte ainda, quando você tem ali dois intelectuais divagando ali sobre a questão do mal, né? E a definição do mal que esses dois intelectuais dão no conto é que os autores vão pegar para depois discutir o nazismo. Bom, como eu disse, eu vou voltar a gravar um vídeo só sobre realismo fantástico e sobre essa metodologia que eles usam, que, como toda a escolha metodológica para você interpretar a realidade, tem as suas críticas, né? É possível de críticas, né? E algumas mais, outras menos críticas, então é bem possível de críticas, mas esse não é o ponto central agora do vídeo, né? A minha intenção era justamente mostrar para vocês que nesse livro, que foi publicado nos anos 60, você tem aqui já o Arthur Macquem sendo apresentado ao público brasileiro. Você tem um capítulo que discute o Arthur Macquem, tá? Não discute o Arthur Macquem apenas pela questão literária, mas discute o Arthur Macquem também no contexto da história do esoterismo ocidental e no contexto de como esses autores vão utilizar a obra do Arthur Macquem, né, para defender as suas próprias teses. Mas ainda assim, o Arthur Macquem está apresentado aqui ao público brasileiro. Então agora vamos ao texto do Arthur Macquem, né? Então o texto publicado do Arthur Macquem no livro é um excerto, né, de um texto dele, na verdade. Começa na página 243, aqui, e vai até a página 248. Nesse texto,
os autores destacam principalmente a definição do mal, né? Você tem, então, duas pessoas discutindo sobre o mal corriqueiro e o mal que seria o mal absoluto, né? Então você tem esses dois personagens discutindo sobre o mal, e a intenção do autor é justamente do Poe, né, e do Bergier, é justamente, né, levar em consideração que este mal, como definido nesse conto, seria o mal que para eles realmente é o mal, né? E não o mal que eles falam entre aspas, que é aquele mal corriqueiro que ocorre na sociedade, que existe um mal que seria o mal absoluto, como apresentado aqui por McCain. E que só pensando a partir desse mal absoluto é que para eles você poderia entender o nazismo. Tá? Então, é essa definição de mal que eles pegam aqui no conto. Então, você pode colocar aqui, a gente pode ter essa ideia de que eles utilizam o texto literário, né, ou essa definição do texto literário, da mesma forma que nós utilizaríamos um conceito de um livro de filosofia, né, para clarear, né, a nossa realidade, para que a gente possa trabalhar com a nossa realidade. Então nós precisamos de conceitos teóricos, e eles utilizam o conceito de mal apresentado aqui. Então eles não têm intenção de crítica literária, eles não têm intenção de discutir o valor literário em si da obra do McCain, mas o que eles fazem é discutir o valor do conhecimento que o McCain estaria transmitindo pela sua obra literária, que seria esse conhecimento do que é o mal, o conhecimento das verdades esotéricas, etc., que para eles é apresentado nessa obra, tá? Você pode discordar dessa interpretação que os autores fazem do McCain, mas se eles o fazem, é porque é uma interpretação possível. Então, esse conto, né, que tem esse excerto aqui no livro, é o conto Povo Branco. Esse conto, ele é publicado no Brasil, ele foi republicado aqui. Eu tenho duas edições dele aqui, né? Uma é nessa coletânea do Arthur McCain, que eu já mostrei, da Clock Tower, o Mestre do Oculto. Ele tá lá, então, na página 157. Ele começa aqui, na página 157, que é justamente onde tem o diálogo, né? O diálogo que envolve os dois personagens ali, né? Que são duas pessoas interessadas em magia, literatura, né? O Ambrose e o Contrave. Eles estão dialogando, né, sobre várias questões, e a questão principal que eles dialogam é sobre o mal. O excerto que está publicado em O Despertar dos Mágicos compreenderia nessa edição da Clock Tower da página 123 até a página 129. Então, é um pequeno trecho antes de começar a parte em que é apresentada realmente o povo branco, que começa na segunda parte do conto, que é o livro verde, lá na página 130, onde, né, vai começar realmente a parte que apresenta quem é o povo branco, e toda, digamos assim, que para muitas seria uma parte principal do conto. Na verdade, eles não utilizam. O que eles utilizam é o prólogo do conto, né? É onde tem os dois intelectuais ali discutindo, e eles discutem o problema do mal. Então, nessa edição da Clock Tower, são essas páginas que apresentam esse trecho do conto que a gente pode ler aqui em O Despertar dos Mágicos. Esse mesmo conto também é publicado nesse livro aqui, Sombras de Carcosa, tá? Onde você tem contos de terror cósmico de Poe, Lovecraft, McCain e outros mestres do bizarro. São muitos contos aqui, né? Bram Stoker, Ambrose Bierce, Edgar Allan Poe,
Henry James, né? Assim, tem uma seleção belíssima de contos aqui, né? Para quem gosta de horror cósmico. E entre esses contos você tem o Vale dos Seres Brancos, que é de tradução, né, da Vanessa Jerônimo, aonde você também tem essa primeira parte desse conto publicado, né, do mesmo texto que saiu então em O Despertar dos Mágicos. Então ele compreende da página 147 nessa edição e vai até a página 155, antes de começar então a parte principal do conto, ou seja, o prólogo do conto. Então, este prólogo deste conto do Arthur Machen foi publicado pela primeira vez no Brasil, no Despertar dos Mágicos, que, salvo engano, né, e novas pesquisas, talvez um achado bibliográfico aí, foi a primeira vez que o Arthur Machen foi apresentado ao público brasileiro. Tá? Então, que você tem um trecho, pelo menos, de um texto do Arthur Machen apresentado ao público brasileiro. Bom, esse conto, aqui eles não publicam o conto inteiro, é só esse pequeno trecho, porque eles não estão discutindo a questão literária do conto, nem o restante do desenvolvimento do conto, onde é apresentado, né, o povo branco, etc. O que interessa para eles aqui é o conceito de mal que eles vão utilizar para discutir o nazismo. Tá? Então é isso, pessoal. O Despertar dos Mágicos. Eu vou gravar um vídeo só sobre esse livro merece um vídeo só sobre ele, tá? É um livro bastante polêmico, mas é um livro muito interessante e é lógico que você tem que ler ele com bastante critério, porque é um livro dos anos 60 que apresenta um tipo de metodologia que é o realismo fantástico, né? Que é passível de diversas críticas, mas ao mesmo tempo os autores, uma coisa os autores eram muito eruditos. Então, há um número de citações incrível nesse livro, tá? De tudo, de ciência, de esoterismo, de história da religião, da própria história, né, política, social, de autores da literatura, inclusive muita coisa de literatura especulativa, ficção científica. Então, há muita, mas muita referência nesse livro. Os autores eram eruditos de primeira, tá? Você pode contestar a metodologia deles, pode contestar como eles utilizam as fontes para poder defender as ideias deles, né? Mas uma coisa não dá para contestar: eles eram eruditos fantásticos, tinham um conhecimento sobre literatura, ficção e ciência incrível, né? E por isso que é um livro que eu gosto muito de ler ele, tá bom? O Despertar dos Mágicos. Então fica aí, se você é interessado em Arthur Machen, essa foi a primeira vez que Arthur Machen foi publicado no Brasil, tá bom? Mas você pode ler então esse mesmo conto do Arthur Machen, né, O Povo Branco, nesta obra, Sombras de Carcosa. Ele também se encontra nessa obra, onde tem boa parte uma parte considerável, né, da produção do Machen em língua traduzido em língua portuguesa, Arthur Machen, o Mestre do Oculto, inclusive o Grande Deus Pan. Você também tem essa obra, onde você tem o conto Terror, e você tem o livro Os Ornamentos de Jade, que também é citado no realismo, no Despertar dos Mágicos, né? O Machen ali, né, citada a carta do Machen, que ele fala que ele não está conseguindo publicar Os Ornamentos de Jade, que está na gaveta, ele não consegue publicar, ninguém se interessa, né? E hoje é um livro publicado, né? Essas coisas, né, da vida de autor, né? Imagina se alguma vez ele teria imaginado que o livro dele seria publicado depois até em português, né? Sendo que enquanto vivo ele não conseguia publicar nem na própria língua e no próprio país. E também você tem esse outro livro aqui, Contos Fantásticos no Labirinto de Borges, com uma seleção do Braulio Tavares, que é um dos melhores antologistas do Brasil, né? E também um escritor de ficção científica e especialista em poesia popular, cordel, onde é publicado também um conto do Machen,
que é um conto muito interessante do Mackenzie. Aqui, deixa eu ver a página. Aqui, na página 234, Os Arqueiros, que é um conto que ganhou de cunhos religiosos e que ganhou uma verossimilhança, né? Ele é aquele conto que saltou da literatura para a realidade e que, inclusive, eu vou fazer uma discussão sobre esse conto. Aqui, ó, deixa eu só abrir o calendário. No sábado, dia 8, né? Aqui só para confirmar. No sábado, dia 8, no nosso Café Especulativo, eu vou fazer uma apresentação desse conto e vou discutir certas características desse conto. Então, dia 8, sábado, às 9 horas da noite, né? Às 21 horas, estejam no nosso Café Especulativo, onde nós vamos tratar de ficção científica e religião, e uma das discussões vai ser sobre esse conto do Mackenzie. Se você está assistindo esse vídeo depois, tá? Do dia 8, aqui, ó, do ladinho, tá? Vai ter um retângulo onde tem o link, é só você clicar em cima e ir pro vídeo e assistir ele, tá bom? Mas só se você está assistindo esse vídeo depois do dia 8. Se você não está assistindo depois do dia 8, não está aparecendo aí o linkzinho para você, tá bom? Ou se você clicar no link, ele não vai te levar lá ainda esse vídeo, né? Porque ele é um vídeo ao vivo e será feito em forma de live no dia 8 agora de janeiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, não se esqueçam, deem um like, aí é muito importante. Façam comentários, eu respondo na medida do possível todos os comentários. Eu acho a parte do comentário do vídeo é uma parte bem interessante para debater, para a gente poder conversar e debater, né? Então façam seus comentários, dêem um like. Ajudem a gente a divulgar o vídeo para o canal ganhar relevância, tá? O like, os comentários de vocês ajudam muito o canal a ganhando relevância e a gente continuar esse trabalho aqui, tá? De tratar de literatura, tá bom? De literatura especulativa. E eu sei que aqui no canal, né, a gente tem vídeos de geopolítica, a gente tem vídeos de filosofia, sobre quadrinhos, sobre literatura especulativa, ciência, tá? O canal ele tem essa característica, né, plural, né? Mas acompanhem o canal porque vocês sempre terão um vídeo novo aqui. Toda semana terá vídeo sobre literatura especulativa, sobre ficção científica, tá bom? Se você, mas eu não gosto muito de vídeo de geopolítica, tudo bem, não assistam vídeo de geopolítica, mas assistam os vídeos de literatura fantástica, de literatura especulativa. Clica no sininho para receber para receber o comunicado de que saiu o vídeo novo, tá bom? Bom, e se teve um barulhinho ou outro aí de caminhão, carro, etc, tá? Vocês me desculpem, eu fui cortando o vídeo na medida do possível aqui. Olha, lembra como começou as aulas online? Quando começou as aulas online, eu estava dando aula aqui em casa para meus alunos, parecia que todos os vizinhos iam fazer reforma, né? Nas casas, tinha barulho o tempo todo. É a mesma coisa quando a gente senta para gravar o vídeo. E a gente sentar para gravar o vídeo, parece que o carteiro, todos os vizinhos, o carteiro chega em todos os vizinhos, chega e entrega em todos os vizinhos, é uma coisa de louco, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa nossa apresentação sobre Arthur Mackenzie. Tava me esquecendo. Nesse livro aqui do Arthur Mackenzie, O Mestre do Oculto, né, tem uma biobibliografia do Arthur Mackenzie, que inclusive fui eu que escrevi. E eu vou deixar um link aí no vídeo para vocês poderem lerem essa biobibliografia. Ela foi disponibilizada, né? Eu vou disponibilizar ela no meu site lá para vocês fazerem o download em PDF e vocês vão poder ler, tá? É um arquivo aí de algumas páginas que apresenta a obra do Arthur Mackenzie, tudo bem? E a vida dele. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, dedão aí no link, no like, quer dizer, dedão aí no like, comentários e apertem o sininho. E até o próximo vídeo. Fui.